Olá, pais! Hoje nós vamos iniciar o nosso terceiro encontro e vamos falar sobre o hábito 2 de pais considerados brilhantes, cujo tema é: bons pais nutrem o corpo. Pais brilhantes nutrem a personalidade de seus filhos. Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada, por estarem presentes aqui mais um dia. Espero que vocês assistam até o final, porque assim, é um debate, uma discussão muito interessante, para a gente nutrir a personalidade, e não só a alimentação, dos nossos filhos. E aí a gente já começa, como que são os bons pais? Eles dão um alimento, suficiente, necessário, uma alimentação equilibrada, com verduras, frutas, Isso são os bons pais? Esses são os bons pais. Isso é muito bom, né, Com Fernanda? certeza. Mas os pais brilhantes, eles vão além, Fernanda. Sim. Eles nutrem o emocional, né? Eles nutrem o psicológico, o psique dos seus filhos. Eles alimentam os filhos com uma inteligência emocional a eles. Sim, Né? e isso é extremamente importante, Com né? certeza. E aí eu trago a reflexão para vocês. O que vocês estão dando para os seus filhos, de alimento mesmo para nutrir a personalidade deles? Sim, é muito importante essa reflexão. Sim. E saibam, pais, que nutrir os filhos com alimentos é tão importante, né? Sim. Como nutrir emocionalmente, tá? Tem a mesma Com comparação. certeza. E nós vamos voltar, Fernanda, aos exemplos, né? Um pai que mostra, né? Um pai e uma mãe que mostra que são generosos, aqueles pais assim que mostram aos filhos deles que importam com as outras pessoas, que orientam outras pessoas, que às vezes guardam um dinheirinho, sabe, do seu salário para ajudar uma pessoa que precisa mais, eles ensinarão outros valores aos filhos, como a empatia, como a solidariedade, como o altruísmo. Agora, pai, se nós não dermos esses exemplos aos nossos filhos, como eles vão desenvolver essa percepção desses valores na vida, né? Aí, Fernanda, até, assim, eu vejo muito, assim, já fui em asilos, né? E os pais já velhos falam assim: nossa, meu filho só pensa em si, meu filho não pensa em mim, não pensa em ninguém, é egoísta. Mas será que ele teve esse exemplo em casa quando era mais jovem, né? Igual a gente comentou lá na introdução, no nosso primeiro encontro, é muito importante essa questão de formar um eu crítico, né? Porque mesmo com tanto avanço, mesmo com tanta tecnologia, a gente tem essa questão da repetição de ideias. Então, os pais, eles têm essa situação também dentro de casa, né? Onde escutam algo fora, né? Ou enfim, aconteceu algo no trabalho e tomam aquilo como uma verdade e ainda replica aquilo em casa. Sendo que aquilo pode ser o não correto, né? E aí fica muito complicado, porque aí os pais, eles replicam as ideias, os filhos vão replicar essas ideias também e não formam um eu crítico. Aí os pais poderiam muito, né, quando chegar alguma informação, igual nas redes sociais, na mídia para os filhos, né, perguntar. Né, o que eles acham o contexto que eles estão vivendo, né, para que construam um eu crítico do filho, para que ele não seja somente observador de informações, e sim que ele observe aquela informação, ele reflete sobre aquela informação e ele possa criticar, filtrar antes de repassar essa informação. Com certeza. Né? E também é filtrar, né? Tentar compreender, falar, nossa, essa situação está acontecendo, né? O que eu vou fazer agora diante dessa situação? Exatamente. Né? É realmente olhar para a situação como um todo, né? O contexto, as pessoas envolvidas, ter a questão da empatia também, de saber o que o outro pode ou não estar sentindo dentro dessa situação, né? E enfrentar. Porque a gente não pode entregar, né? Falar, não, eu vou me entregar aqui à ansiedade, vou me entregar aqui à depressão. Não, a gente tem que enfrentar e também mostrar para os nossos filhos como que a gente pode enfrentar, né? Porque muitos pais também acabam entregando, né? E os filhos olham isso e replicam. E a gente também vamos ensinar pais, né? Aos nossos filhos a pensarem. Né? Muitas das vezes eles agem de forma impulsiva, né? Eles reagem de forma impulsiva. Isso vai ter uma sobremaneira sofrimento nos nossos filhos, né? Com certeza. Então vamos ensinar os nossos filhos a pensar com mansidão, né? Diante das afrontas, dos problemas da vida, para que eles não sejam escravos da impulsividade, né? Exatamente. Não é, Fernanda? Porque todos nós somos sujeitos a erros, né? Porque nós somos seres humanos. Mas o que nós vamos fazer diante desse erro?
né? Vocês como pais, acolher o filho de vocês, né? Falar, olha, meu filho, eu também errei. Sim. Porque às vezes os pais também erram, isso, né? De grosseria, às vezes falar alguma outra situação. Então, olha, meu filho, eu errei, me perdoa. E aí o seu filho vai ver essa atitude e também vai falar, nossa, meu pai me pediu desculpa, mas eu também estava errado aquele dia. Então me desculpa, pai, me desculpa, mãe. Com certeza, pais, nós somos falhos, né? E nós temos que buscar a sabedoria dos nossos filhos, instigar a sabedoria dos nossos filhos, sim, através de contar histórias para eles, através dos nossos exemplos. Vamos ver aquele exemplo que nós falamos no último encontro, né? Sobre como nós reagimos frente às pressões. Sim. Né? Se você reage diante das pressões, voltando com nervosismo, com agressividade, com arrogância, né? Criticando outras pessoas, colocando a culpa em outra pessoa, sim, o seu filho, ele está percebendo isso, ele está colocando isso na mente dele. Então, quando ele se der, ficar em frente a uma afronta, alguma pressão, sim, ele também vai reagir dessa forma. Mas se você ensinar a ele a reagir com mansidão, com tranquilidade, com respeito a outra pessoa, ele também vai disseminar isso também na vida dele. Sim, né? Com certeza. E assim, ver a situação que está acontecendo, sim, lidar com essa situação, enfrentar e ver o tanto que a vida é bonita. Com certeza. Né? Porque por mais que nós temos os dias que nós talvez não acordamos tão bem, né? Estamos mais desanimados, acontece, né? Acontece, né? Como se diz, a vida não é 100% todo dia aquela maravilha, sim, né? Nós sabemos das nossas dificuldades, nós sabemos das situações que podem ou não acontecer na nossa vida. Só que como que nós vamos lidar frente a isso, sim, né? Agora, sentir, e assim, às vezes coisas simples que nós não fazemos mais, né? Como sentir o vento, né? Respirar profundamente, sair com a família, né? Às vezes aqui em Jataí, principalmente, tem muito lago, né? Então, sair pro lago, né? Com os filhos. Sim. Então, assim, criar esses momentos de qualidade para que você perceba o tanto que a vida é bela. É verdade. E agora, se voltando a essa situação da nutrição, eu pergunto a vocês, pais, vocês dão alimentos estragados aos seus filhos? Você pega uma maçã podre e dá para o seu filho comer? Eu acredito, Fernando, que 100% dos pais que estão ouvindo esse encontro nosso disseram não. Sim. Mas e quando nós estamos nutrindo o psicológico dos nossos filhos? Nós não estamos dando também uma nutrição estragada para eles? Sim. Eu vou te dar alguns exemplos, Fernanda, que nós podemos estar dando alimentos estragados aos nossos filhos. Uhum. Por exemplo, quando nós falamos palavras depreciativas, sim, palavras que machucam, né, os nossos filhos. Quando nós damos maus exemplos aos nossos filhos. Outra coisa também, quando nós deixamos nossos filhos expostos a mídias, sim, que não edificam, que na verdade só distorcem as coisas e trazem mentiras, né? Isso tudo está sendo alimentado pelos nossos filhos, sim, o psicológico dos nossos filhos. Quando nós deixamos nossos filhos passar o dia inteiro dentro do quarto jogando um joguinho viciante, né? Quando nós não importamos com a companhia dos nossos filhos, né? Se eles realmente, sim, são boas companhias, se são edificantes. Então, tudo isso aí, pessoal, dar uma nutrição estragada dos nossos, sim, filhos, né? E aí eu te pergunto, como, sim, é que fica a personalidade, né? Como é que fica o psicológico dessas crianças, né? Desses filhos que estão recebendo esse tipo de crítica destrutiva, né? Sim. Que estão vivenciando esse tipo de situação dentro da própria casa. E o que você fala sobre a consciência, a boa consciência? Sim, vocês como pais, né? Nós como adultos dessa relação, nós precisamos instigar a consciência dos nossos filhos, né? Das nossas crianças, dos nossos alunos, porque tem aquela questão da repetição de ideias, né? E aí vai adquirindo aquilo e toma aquilo como uma verdade. E aí como que vai ficando a consciência, né, desse aluno? Então é sempre voltar à pergunta, nossa, mas por que está acontecendo isso? Né? Como que eu vou lidar, né, de forma adaptativa, de forma positiva com essa situação? E eu vou falar, viu, pais? Quando nós instigamos os nossos filhos a ter uma consciência limpa, é um presente que vocês dão muito melhor e mais valioso do que uma casa, que um apartamento, que um carro. Porque a boa consciência, ela é um presente que nós damos a nós mesmos, viu, Fernanda? Sim, com certeza. Então, assim, agora vamos falar sobre maturidade, né? Uhum. Pessoal, a maturidade, hoje os nossos filhos, eles passam por experiências
de forma bastante precoce, Com devido certeza. à grande quantidade de conhecimento que eles estão tendo. Informações, né, tá assim, de forma Grande exacerbada demais. mesmo. Uhum. Então, aquilo, pais, que nós tínhamos experiência com 20, 25 anos, hoje nossos filhos estão tendo com 12, 13 anos. E cabe a nós, pais, trazermos uma maturidade mais precoce aos nossos filhos também, para combater isso aí. Uhum. E a maturidade, pais, não vem do mundo, não, infelizmente não vem da escola, nós já falamos dessa falha no sistema educacional. Uhum. A maturidade, ela é enxugada por vocês, pais, com os nossos filhos, com os filhos, né? Por exemplo, uma forma de ensinar a maturidade dos nossos filhos. Quando eles estão diante de problemas, né? Que eles primeiro reflitam sobre o que eles estão passando e com passividade, né? Com mansidão, vamos dizer assim, eles vão e pensam numa solução, sem angustiar, né? Quantas crianças hoje, elas suicidam porque elas têm alguma frustração muito grande, elas não conseguem trabalhar isso nelas e acabam cometendo suicídio. Isso é imaturidade, Fernanda. Com certeza. E a gente percebe, assim, os jovens de hoje, não tem a questão da resolução de problemas. Não tem. Né? Às vezes um problema que tem uma solução que a gente pode trabalhar, né, juntos, né, enfim, eles não conseguem, né? Não conseguem visualizar que aquele problema tem uma solução, não conseguem visualizar nem a solução para aquele problema, né? E aí vem o sofrimento, e aí vem a imaturidade também muitas vezes dos pais, né? De saber que os seus filhos, por exemplo, não conseguem, né, ter essa solução de problemas e não trabalhar isso neles, né? Que entra e nutrir a personalidade. É verdade. Outra maturidade que nós podemos desenvolver nos nossos filhos é em relação a pensamentos totalmente negativos e perturbadores, né? Tem até um autor, Martinho Lutero, ele falava assim, ó, que nós podemos receber nas nossas mentes pensamentos perturbadores negativos o tempo todo. Isso é normal do ser humano, todos nós, até adultos, né? Mas a diferença é que esses pensamentos, eles não podem fazer ninhos nas nossas cabeças. Então, nós podemos ensinar os nossos filhos a identificar esses sentimentos, esses pensamentos perturbadores, debater e tirar esses pensamentos. Porque quando nós alimentamos esses pensamentos, que é uma forma de imaturidade, né, nós vamos ficar adoecidos, nós vamos ficar com medos, né? Então, nós podemos trabalhar em nossos filhos. Sim, e uma forma de trabalhar isso é sempre questionar esse pensamento. Com certeza. Né? Por exemplo, eu tive um pensamento negativo aqui, tive um pensamento disfuncional, né? E será que isso é verdade? Será que realmente, né, isso é para minha vida? Qual a porcentagem, né, de verdade desse pensamento? É trazer o filho a refletir, não é verdade? verdade? Com certeza, que entra na questão do eu crítico, né, de saber refletir as suas ideias, de trazer uma solução para aquilo, né? Porque quando a gente dá muito lado para esses pensamentos disfuncionais, isso pode chegar a um lugar onde a gente não quer que chegue. Agora, você, pai, assim, que tem uma linha cristã, né, de criação dos filhos, a maturidade seria o seguinte: quando eles estiverem em conflito, em grandes problemas, que você ensine o seu filho realmente a orar humildemente, né, e pedir a Deus ajuda. E nisso aí confiar, descansar. Né? Isso aí são para os pais que querem criar os seus filhos na linha cristã, né? Agora, vamos falar sobre ser feliz, né? Quais são os comportamentos que nós ensinamos nossos filhos a ser felizes. Sim. A gente já adiantou um pouquinho, né, a nossa pauta, mas ser feliz, às vezes, a gente pensa que é grandes momentos, fazer uma viagem para fora do país, né? Grandes presentes. Ganhar $1 milhão, né? Ganhar na Mega Sena. Só que ser feliz está nos pequenos detalhes, né? É igual eu falo, assim, até para pacientes, para alunos aqui do colégio. Eles falam assim, mas o que eu posso fazer pela minha mãe? O que eu posso dar de presente? E aí eles pensam sempre em presentes caros, em grandes coisas, né? Mas às vezes o simples fato de você pegar uma florzinha que você viu, né, num jardim, ou um bombom que seja, né, que é baratinho. Um bom dia, né, Fernanda? Um bom dia. Mãe, como que foi seu dia hoje? Né? Mãe, vem aqui, me dá um abraço. Mãe, eu te amo. Né? Ou seja, isso tem muito peso, tem muito valor do que grandes presentes. Exatamente. Né? Então, assim, ser feliz está nos pequenos detalhes. Né? É igual, eu até falei um pouquinho antes, é sentir o vento, né? É fazer um passeio em família, é ter tempo de qualidade, né? E aí eu pergunto para vocês estão vivendo de forma feliz, né? De forma saudável com os seus filhos? Ser feliz também, Fernanda, é extrair grandes emoções de pequenas coisas, né? É encontrar diariamente motivos para sorrir
mesmo que não tenha grandes coisas referentes a isso, né? Sim. Então, assim, ser feliz realmente é de graça, é gratuitamente. Com certeza. Tem um estudo, né, de um homem que ganhou na Mega Sena e de uma pessoa que teve um acidente e ficou paralítico. Então, assim, o grau de felicidade do Mega Sena estava lá no alto e o do paralítico estava lá embaixo. Sim. Após um ano, vocês não vão acreditar, o nível de felicidade dos dois estava similar, né? Então, assim, não é as coisas externas que vão definir a nossa felicidade, sim a nossa postura, né? Nossos relacionamentos com os filhos também, né? É muito importante. Com certeza. Tem uma reflexão que eu vou trazer para vocês Sim. agora, que inclusive Augusto Cury relata, né, no livro, que é o seguinte: um pai, né, muito rico mesmo, né, falou assim: eu vou levar o meu filho para perceber o tanto que a vida pode ser difícil, né? Vou levar ele numa fazenda, né, para ver o quanto as pessoas podem ser pobres, né? E levou esse filho para ver a situação das pessoas carentes, né? Sim. E chegando lá, né, o filho observou, né, ficou lá. E aí o pai perguntou depois para ele: "E aí, meu filho, né, o que que você achou? O que que você sentiu vendo essas pessoas, né, estando nesse ambiente?" Sim. E aí o filho falou assim: "Uai, pai, né? Eu percebi assim que nós temos uma piscina e eles têm um riacho, né? Tem um rio. Nós temos grandes luminárias em casa, né? Lustres, todos, né, bonitos e todos enfeitados. E eles têm a luz das estrelas, a lua para iluminar, né? O sol. Eles têm a gente tem um cachorro, eles têm 5, né? E aí o pai perguntou: "Tá, mas o que que você aprendeu com isso, né?" E aí ele falou: "Eu aprendi que nós que somos pobres, nós que somos os carentes." É verdade. Né? Então, às vezes nós queremos dar muitas coisas materiais para os nossos filhos e esquecemos realmente do sentido, né? Da felicidade, o sentido da vida mesmo. Eu achei interessante essa história, Fernanda, que o pai levou o filho para conhecer esse lugar, para ensinar o filho, né, a humildade, a a dificuldade. valorizar. E, na verdade, foi o contrário, né? Foi o pai que aprendeu com o filho, né? Com certeza. Então, assim, pais, tenham sempre a humildade de saber que os nossos filhos podem, sim, mesmo sendo mais jovens, nos ensinar grandes vamos falar, grandes tarefas, né? Da mesma forma que vocês, pais, aprendem com eles, eles também aprendem com vocês. Exatamente. Né? Agora, para finalizar o nosso encontro, vou lançar o desafio de hoje, né? O desafio é uma brincadeira que chama Associação de Palavras, Experiências e Significados. Vocês vão chamar os filhos de vocês, netos, sobrinhos, né? Aquelas pessoas que vocês que vocês querem influenciar para o bem. Reservando espaço, eu vou fazer a seguinte brincadeira. Vocês vão lançar um assunto, uma palavra, né? Vamos dar um exemplo aqui, família. E vocês vão perguntar a esses jovens o que eles entendem sobre família. Aí eles podem falar conceitos, o que eles entendem, o que eles já viram, o que presenciaram alguma experiência sobre família e o que eles já vivenciaram, eles mesmos, né? E o que isso vai acontecer? Você vai entrar no mundo do seu filho e vai compreender, às vezes, algumas coisas que você não sabia sobre o seu filho. E não precisa ser só a palavra família, isso é um exemplo. Vocês podem lançar a palavra redes sociais, lançar a palavra frustração, relacionamentos, amigos, né? E então, escola, então estudo. Então, futuro. Então, vocês vão, nessa brincadeira, vocês vão acabar entendendo o que eles pensam sobre vários assuntos. E isso é muito importante. Com certeza. O conhecimento, ele é desenvolvido. Sim. Né? Às vezes a gente fala assim: eu não conheço meu filho, mas será? Né? Então, nesse desafio, você vai perceber como que seu filho vê, né, essas situações, como que seu filho percebe. Então, assim, tá aí o desafio, né? E é para vocês fazerem mesmo. É verdade. Pessoal, então nós estamos finalizando aqui, né? Quero agradecer a presença de vocês. Nós terminamos agora esse hábito, né, que ensina a nutrir a personalidade dos filhos, que é muitíssimo importante. Com certeza. Vamos entrar realmente no mundo dos nossos filhos, vamos entender os nossos filhos, né? Tem uma frase que eu estou até lendo aqui, que Augusto Cury, ele preparou exatamente para esse encontro, que fala assim, ó, preparem os seus filhos para ser, porque o mundo o preparará para ter, né? Então, assim, muito obrigado. Eu gosto muito de finalizar agradecendo a Deus por nós estarmos tendo, né, essa ideia de passar essas informações tão importantes para vocês, pais. Agradeço também aos pais que estão nos assistindo, que querem realmente mudar o relacionamento com seus filhos. E no nosso próximo encontro, Fernanda, nós vamos falar sobre o hábito 3, né, cujo tema é o seguinte: bons pais corrigem erros, pais brilhantes ensinam seus filhos a pensar.
Então, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, gente, por vocês ficarem até aqui, né? Não percam os próximos vídeos. Se você acabou de chegar aqui, né, e não viu os vídeos anteriores, volta aí também, né? Estão todos salvos aí no nosso canal. Então, se inscreva no canal, né? Ativa os sininhos, às vezes, para você não perder nada, né? Deixe seu like aí e até o próximo encontro. Até lá.